Imagina só uma corrida de carro durante a Olimpíada. Corrida mesmo, carro com motor, volante, acelerador, enfim, tudo, para ver quem que é o melhor piloto dentro dos Jogos Olímpicos, na cidade sede, de uma cidade a outra, como é a maratona, enfim. Parece absurdo, mas já aconteceu. Foi em 1900, nas Olimpíadas de Paris, que são os segundos Jogos da Era Moderna. Há 121 anos, faz tempo, e teve até corrida de carro elétrico, mas não era dentro do programa olímpico, não era oficialmente uma modalidade olímpica. Só que era uma época também que nem todos os atletas ganhavam medalha, tinha modalidades excêntricas, tinha cabo de guerra, não teve abertura, encerramento, enfim, era uma Olimpíada bem diferente, né? Durou 5 meses. E no meio disso tudo, teve sim uma corrida de carros na Olimpíada de Paris em 1900. Aí pulando um pouquinho no tempo, em 1956 teve, já com a Fórmula 1 já tinha acabado de ser fundada, uma corrida fora do calendário em uma cidade olímpica durante as Olimpíadas. Foi em Melbourne. E foi num domingo que, curiosamente, não tinha nenhuma atividade olímpica, então o público foi assistir a vitória do Stirling Moss. E é isso fora do campeonato e fora da Olimpíada também. Mas assim, não é uma discussão tão antiga, não é alguma coisa que ficou no passado. Em 2012, a FIA estava tentando ainda colocar a Fórmula 1 nas Olimpíadas. Inclusive, a Federação Internacional de Automobilismo foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Só que aí o COI declarou publicamente que não tinha como, por enquanto, a Fórmula 1, o esporte a motor, entrarem nas Olimpíadas. Tem a discussão é longa, se é um esporte mesmo, se o atleta vale tanto quanto o equipamento, né? Mas nas Olimpíadas tem vela, tem bicicletas, tem o cavalo, que um cavalo é muito diferente do outro. E aí não é tão absurdo pensar que um dia pode ter automobilismo nos Jogos Olímpicos. Então vamos brincar, vamos ver como é que seria a Fórmula 1 dentro das Olimpíadas. Já teve um tempo que alguém acharia absurdo ter skate nos Jogos Olímpicos, basquete de 3, enfim. E agora tem. Quem sabe daqui, não tão cedo, né? Mas daqui a uns 10, 20, 30 anos, essa discussão ganhe mais força. Bom, como é que seria a Fórmula 1, automobilismo em geral, na Olimpíada? Para começar, eu acho que teria que ter um carro só, um mesmo carro para todo mundo, o mesmo padrão, o mesmo modelo, muitos limites ali de ajustes, os mecânicos até poderiam acertar uma coisa ou outra, mas com os fiscais de olho em tudo. A discussão seria boa também se vai ter mais de um piloto por país, ou então um limite, ou eles vão fazer parte da mesma equipe de pilotos alemães, equipe de pilotos brasileiros. Eu já não colocaria piloto, não formaria uma equipe com mais de um piloto do mesmo país. Então cada piloto é da sua equipe, corre por si só, um alemão contra o alemão, não vai ter essa história de dobradinha, um ajudando o outro, nem nada. Mais ou menos como no surf, aí o Ítalo Ferreira e o Medina podem disputar entre eles a medalha de ouro para o Brasil. Outra coisa, seriam os pilotos profissionais ou amadores, como é no boxe, ou sub-23, como é no futebol. Seria legal se fossem pilotos profissionais, a gente ia querer ver o Hamilton, o Verstappen, ia querer ver o Will Power da Fórmula Indy, enfim, várias possibilidades. E teria que ter uma peneira num pré-olímpico até definir os pilotos que vão disputar mesmo o automobilismo nas Olimpíadas, com uma diferença que seria algo muito positivo comparando com o que é o automobilismo hoje. Teria que ter pilotos de cada continente, teria que ter menos europeus, então a gente teria no grid americanos, pilotos da Oceania, da Ásia, da África, da América, além do domínio europeu. Mais de uma corrida só parece muito pouco, teria que ter várias corridas no mesmo traçado, ou de repente correr no sentido horário, sentido anti-horário, 3, 4 corridas e uma pontuação que definisse o campeão. Esse seria um modelo. O outro modelo seria algo parecido com o que tem nos treinos hoje, Q1, Q2 e Q3. Então a primeira corrida, as quartas de final, classificação, uma bateria com 20, aí daqui a pouco tem quartas, semifinal, a final com 8 carros, e aí quem ganhou é campeão. É outra possibilidade.
Ou a gente podia ter também uma corrida de perseguição, mata-mata, um contra o outro, né? Quem vencer avança, 4 pilotos, quem vencer avança. Olha, formatos para a gente colocar automobilismo existem vários. A gente está pensando em Fórmula 1, mas podia ser kart, podia ser moto, podia ser carros de turismo, carros de stock car, mais parecidos com os carros de rua, rally, motocross, enfim, várias combinações. De repente sortear os carros, o piloto usa um carro no dia, depois usa o carro daquele que ficou em último, enfim. Existem várias possibilidades para a gente brincar assim, imaginar como é que seria o automobilismo dentro dos Jogos Olímpicos e poder ver um piloto que já ganhou corrida, um piloto que foi pole, que foi campeão, com uma medalha de ouro no pódio ou desfilando na abertura dos Jogos, no encerramento dos Jogos, comemorando, ouvindo o hino no alto do pódio. Enfim, parece algo distante hoje, mas quem sabe em alguns anos essa discussão não seja tão absurda e o automobilismo entre para o programa de Jogos Olímpicos, como vários esportes modernos com o tempo foram entrando. E aí, que mais? Você colocaria mais alguma regra no automobilismo dentro das Olimpíadas? Deixa aí o seu comentário. Tchau!